Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje segunda-feira, dia 18 de abril, são 18 horas e 38 minutos e a gente está vivendo aí o primeiro pregão após a decisão da Câmara dos Deputados em relação ao impedimento aí da nossa presidente. Bom pessoal, para a gente não politizar o nosso boletim, um comentário muito coerente que eu vi no dia de hoje foi feito pelo Ricardo Boechat no Band News. Eu vou deixar até o link aí na descrição do vídeo para que vocês aí, caso alguém tenha interesse, para poder dar uma olhada no que foi falado pelo Boechat na manhã de hoje. Vamos para o mercado, pessoal. Ibovespa fechou em queda 0,63. Bolsas americanas terminaram o dia em alta média aí de mais ou menos 0,5, 0,6, né? No caso para Dow Jones e S&P 500, Nasdaq um pouco mais fraco. Agora, olha o interessante aqui, dólar no nosso mercado. O dólar comercial pulou praticamente aí 2%, cotado a 3,59. A gente terminou segunda-feira, na sexta-feira, cotado a 3,52. Hoje a gente já pulou aí para 3,59. No mercado futuro, nós fechamos aí em 3.628, alta de 2,30. Na sexta-feira a gente tinha fechado em 3.538,5 o contrato do dólar futuro, o dólar cheio. Uma valorização de 90 pontos em relação ao fechamento de sexta-feira. Se vocês observarem, sexta-feira a gente fez aí um review que a gente estava achando muito interessante a movimentação do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha no dólar. Eles fecharam sexta-feira com um pouco mais de 65 milhões de reais. Vou deixar o link aí aqui em cima para vocês observarem o nosso review de sexta-feira. E eles fecharam aí com pouco mais de 65 milhões de reais em compras para o dólar futuro. A gente chegou até a comentar que no pregão de quarta eles fecharam com 98 milhões de reais em compras. Surfaram aí toda a queda para o mercado na quarta-feira, tiveram um prejuízo aí de projeção de pouco mais de 41 milhões de reais. Na quinta-feira eles atuaram na ponta vendedora em pouco mais de 22 milhões de reais. Aí sim, surfaram a queda para a moeda americana. Quando chegou sexta-feira, eles resolveram aí atuar na ponta compradora e tiveram aí um leve lucro de pouco mais aí de uma projeção de pouco mais de 3 milhões de reais. Pois bem, pessoal, essa movimentação do dólar compradora de quarta-feira para cá, se a gente somar as compras de quarta 98 com as vendas de quinta 22 e com as compras de sexta de 65, dá mais ou menos 140 milhões de reais, certo? Eles estão com preço médio de 3.536 nesses três últimos pregões, certo? E um saldo de pouco mais de 140 milhões de reais. Olha quanto que a gente fechou hoje, certo? Quase 100 pontos de projeção de lucro para 140 milhões de reais no dólar futuro. É isso que a gente tem que ficar atento por essa expertise do fluxo estrangeiro na nossa bolsa. Se a gente for colocar isso aí pelo preço médio, que foi 3.536, né, desses 3 dias, isso dá um pouco mais de 40 mil contratos. Com essa variação para o final do pregão de hoje, é claro que a gente sabe que essas operações deles não só são operações de day trade, mas também operações aí de swing trade. Eles estão com um lucro de mais ou menos 220 milhões de reais de quarta-feira para cá. Então, é no mínimo coerente a gente ver aí a pressão do fluxo estrangeiro na moeda americana, sendo que na quarta-feira, quando eles tiveram um prejuízo de pouco mais de 41 milhões de reais, caso as operações fossem de day trade, possivelmente muita gente aí teve uma impressão que eles estariam realmente com um prejuízo gigantesco e que de repente eles poderiam não reagir no nosso mercado. Bom, eu acompanho o fluxo há praticamente 8 anos, um pouco mais de 8 anos. Então, eu acho bem coerente a gente ficar aí de olho sobre o que o investidor estrangeiro, através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, eles têm a pressão aí do nosso mercado. Bom, no dia de hoje, o que eles fizeram? Eles ficaram praticamente no 0 a 0.
Quer dizer, as compras fortes que eles tinham que fazer no mercado, eles fizeram no pregão de quarta e de sexta-feira. Inclusive, ninguém pensava que esse volume comprador por parte do fluxo estrangeiro quarta e sexta poderia, entre aspas, ser vencedor caso a gente tivesse uma decisão favorável ao impedimento da nossa presidente no plenário da Câmara no domingo. O coerente era o quê? Era a moeda americana sofrer aí uma desvalorização no nosso mercado. O que aconteceu? A moeda americana no pregão de hoje subiu praticamente aí 2% para o dólar comercial e pouco mais de 2,30, né? Quer dizer, 2,30 para o dólar futuro. Vamos dar uma olhada agora nos contratos. O Ibovespa Futuro eles terminaram também com volume comprador interessante, né? 227 milhões de reais. Vamos olhar aqui os contratos, o comportamento deles no pregão de hoje. Bom, a gente observou aqui que as 2 primeiras horas do dia eles atuaram na ponta vendedora e fizeram o pico de venda em pouco mais de 34 milhões. A gente teve aí, inclusive, uma mínima projetada bem próximo da mínima do fechamento do pregão de hoje, que foi em 53.700, e eles fizeram a mínima aqui às 11 da manhã, em base horária, em 53.800. Depois disso, o que eles fizeram? Eles inverteram a mão e terminaram aí com esse montante que a gente já comentou de pouco mais de 220 milhões de reais na ponta compradora. O índice ensaiou uma recuperação aí ao meio-dia, andou de lado por 2 horas e depois teve uma correção aí até o final do pregão de hoje. E eles atuando aonde? Estão atuando na ponta compradora para o índice no pregão de hoje. Vamos ficar atento a esse movimento por parte do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Bom, e no dólar? O que eles fizeram? Depois daquela mega compra de quarta e do pregão de sexta, as 3 primeiras horas hoje, o que eles fizeram? Enquanto a moeda americana estava subindo, eles estavam vendendo. Inclusive volume pequeno, como a gente está observando aí pelo fluxo estrangeiro na moeda americana. Chegaram a ter um pico de venda de pouco mais de 8 milhões, depois eles reverteram essas posições e ficaram aí praticamente variando aí um pouco mais de 7 milhões de reais no ambiente positivo até o final do pregão de hoje. Além deles oferirem lucros em relação ao preço médio intraday no pregão de hoje, eles também estão oferindo lucros em relação à movimentação de quarta-feira para cá na moeda americana, que a gente já comentou, que já está em pouco mais de 220 milhões de reais de projeção de lucro em relação ao preço médio que eles estão. Vamos voltar lá para os nossos ativos. Pessoal, hoje a gente percebeu aqui que o volume foi muito intenso para o fluxo estrangeiro no segmento Bovespa. Hoje também teve o vencimento de opções, né? E a gente percebeu aí que a decisão do Congresso talvez aí favoreceu a um apetite maior por parte do fluxo estrangeiro na nossa bolsa. Então, independente da queda que a gente percebeu hoje para o índice, que fechou aí com 0,6, eles atuaram aí fortemente na ponta compradora para o segmento Bovespa. Também colaborando com o quê? Com o movimento comprador que eles tiveram no mercado futuro para o Ibovespa. Mais de 500 milhões de reais. Os ativos que eles atuaram na ponta compradora somaram 442 milhões de reais. E os que eles atuaram na ponta vendedora, 68 milhões de reais. Mais uma vez uma questão de expertise. Os ativos que eles atuaram na ponta compradora, os 10 maiores volumes compradores do dia, teve uma variação média de 0,25%. E os ativos que eles atuaram na ponta vendedora tiveram uma variação média no pregão de hoje negativa em 1,63. Então significa que os 68 milhões de reais que eles atuaram na ponta de venda, eles tiveram lucro de 1,63, deu mais ou menos aqui 1 milhão e 100. E os 442 milhões de reais, quer dizer, um volume importante hoje no pregão, que eles atuaram na ponta de compra, vezes 0,25, eles também tiveram aí uma projeção de lucro no mercado à vista para o dia de hoje. Então eles ficaram aqui com pouco mais de 2 milhões de reais de projeção de lucro no mercado à vista. No mercado futuro, a gente já viu aí que o dólar eles tiveram um ambiente, né, de lucro no pregão de hoje, e a gente está muito mais atento na movimentação dos dias anteriores no dólar, e agora a gente vai começar a ficar atento ao quê? A movimentação que eles estão tendo no índice futuro, através do Ibovespa Futuro. Eles estão muito compradores nesse contrato M. Hoje a gente observou queda para o mercado, eles conseguiram fazer um preço médio hoje que também tiveram um prejuízo, e percebam que
dá praticamente um mata-mata aqui no que eles tiveram no pregão de hoje. Eles conseguiram lucrar no dólar e devolver um pouco aqui para o Ibovespa Futuro, certo? Mas esse volume comprador no Ibovespa Futuro está bem extenso também. Vamos observar aí no pregão de amanhã para o nosso mercado. Vamos agora finalizar com as opções? Pessoal, hoje foi o vencimento da série D para calls e da série P para puts, certo? Então, como a bolsa já só faz exercício no dia de hoje, hoje as negociações aí tiveram já as novas séries em questão, que é a série E para calls e a série Q para puts. Então é o seguinte, como é que eles ficaram aqui em Petrobras? Em Petrobras, eles tiveram um movimento de venda de calls de cerca de 2 milhões e 600. E no caso de venda de puts, no caso aqui em 1 milhão e 200. Então quer dizer, venderam calls em 2.600 e venderam puts em 1.200. Quem vende put, qual que é a projeção? Alta. Quem vende call, qual que é a projeção? Baixa. Então, como o volume de calls aqui foi 2 milhões e 600, eles tiveram aí mais ou menos 1 milhão e 400 mil reais de projeção de queda para o ativo no pregão de hoje através das opções de Petro. Tiveram lucro de pouco mais de 1 milhão e 400 nas posições vendedoras e um prejuízo de pouco mais de 400 mil nas posições compradoras. No caso de Vale, a posição foi diferente. A gente percebeu que em Petro eles ficaram mais vendedores no pregão de hoje, só que para Vale, o que a gente observou? A gente observou aqui que eles tiveram posições compradoras, certo? Para calls em 3.800 contra 1.300 de vendas. Só que a gente tem aí uma projeção de 2 milhões e meio a favor de compras de calls. No caso da put, eles tiveram um pouco mais de put compradora para o pregão de hoje. O que é a compra de put? Perspectiva de queda para o ativo. Mas como esse valor aqui de 800 menos praticamente 500 dá cerca de 300 milhões de reais favoráveis às puts, não foi superior aos 2 milhões e meio que eles tiveram em calls. Então eles estão aqui mais ou menos 2 milhões e meio menos 300, 2 milhões e 200 aí favorável para perspectiva de alta para os ativos de Vale. Em projeções de lucros, eles tiveram praticamente no 0 a 0. As opções que eles compraram, prejuízo de 190 e as opções que eles venderam, lucro aí de 210. Então nas opções aí, o que rendeu mais dinheiro como projeção no dia de hoje foram trabalhar nas opções de Petro. Inclusive, foi fato que a gente conseguiu ver refletido nos ativos, que os ativos hoje de Petro tiveram uma desvalorização no pregão de hoje e os de Vale uma valorização no pregão de hoje. Então eles acompanharam nas opções de Petro a desvalorização dos ativos, né? Tanto Petro ON quanto PN, e no caso aí das opções de Vale, eles acompanharam a valorização das ações de Vale no pregão de hoje. Olha, é isso que eu queria passar para vocês. A gente está aí na caminhada em relação ao conhecimento do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, e eu peço para que vocês aí divulguem para os seus amigos, para as pessoas que curtem o mercado financeiro e principalmente as pessoas que atuam no mercado financeiro, porque é sempre prudente aí a gente acompanhar a pressão do fluxo estrangeiro feita no nosso mercado. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo boletim. Tchau, pessoal!